A paz de Cristo Jesus, meu bom dia. Que Deus continue vos guardando e abençoando mais uma vez, mais um videozinho, mais um vídeo pequeno para que você, ou para que a gente possa, através das escrituras, entender o que é justificação através de Cristo, ou o que é anulação da lei. Então, quando a lei foi anulada, a lei foi cumprida, anulada não, foi cumprida através de Cristo. Então, significa dizer que toda a cerimônia foi extinguida ou foi modificada. Não sei o que estou dizendo. Foi o próprio Paulo que alguns seguem Paulo severamente. E assim abrir várias denominações. É o mesmo Paulo que condena esta prática. É o mesmo Paulo. E ele afirma algumas coisas que algumas pessoas falam o contrário. Ensina o contrário. Ensina que o homem precisa de continuar buscando a justificação. Quando a justificação já foi feita, já foi justificada. Ele não precisa mais dessas heresias que o homem traz para dizer. Porque o homem busca isso porque ainda está dentro da lei. Ele vai a estes ambientes para buscar a libertação do corpo. E a libertação do corpo, a Bíblia é bem clara. O pecado trouxe a morte, o pecado trouxe a escravidão. E Cristo trouxe a libertação. É Paulo quem está dizendo, não sou eu. Vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 4. Eu vou ler. Aliás, me perdoe. Romanos capítulo 3. Capítulo 3, versículos 21. E a epígrafe em cima, não sei se na sua Bíblia vai estar a mesma coisa, mas na minha está escrito assim: a justificação pela fé em Cristo Jesus. Precisam alguns líderes religiosos ensinar para os seus fiéis o que é justificação pela fé em Cristo Jesus. Não é justificação em que fase, não é justificação indo a um tabernáculo, não é justificação ouvindo aquilo que o seu ministro diz, mas em Cristo eles têm a obrigação de dizer que a justificação foi Jesus que trouxe. E ele diz que a justificação é outra coisa, que é para você ficar se prendendo e não há justificação. Você continua sendo vazio. Você vai a esses lugares e retornam de novo pior do que o que saiu. Porque não há justificação. Ele não ensina que você foi justificado. Então, na sua mente, você ainda continua preso. Você não foi justificado, porque a Bíblia diz que o pecado traz a morte. Então, quando traz a morte, significa dizer que o seu corpo todo está em decadência, porque ainda está no pecado. O pecado não foi retirado de você, porque é fé. Vamos lá. Mas, primeiro versículo, mas agora sem lei, não sou eu que estou dizendo, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Aqui é bem claro. Para que viesse a graça, ou viesse Cristo, a lei apontava o pecado. Lá no Éden, quando Adão comete, o próprio Deus estabeleceu. O pecado matou, mas por outro homem, a lei já estava apontando, por outro homem virá a justificação. Eu vou ler mais adiante. Profetas. Justiça de Deus. É justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Obediência. Adão no paraíso pecou.
Jesus obedeceu. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há dissensão, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui eu finalizo. Redenção. É preciso algumas pessoas que estão aí ministrando a palavra de Deus entender o que é redenção. Porque a palavra aparece aqui em redenção ou em outras passagens. A redenção. O que é marcha ré? Parece que as pessoas não conhecem um carro que é simples, não conhece, por não utilizar muitas vezes a marcha ré, só utilizar as 5 marchas só para frente, aí acha que é só para frente. Aí quando utiliza só essa marcha, eles não analisam ou não retrocedem. Eles acham que eles continuam sendo pecadores porque eles estão para frente, estão indo. Então são pecadores. Porque eles não deram marcha ré. Redenção, para quem alguém não sabe aí, ou ministros, para que vocês ensinem as vossas ovelhas o que é redenção. Redenção é mostrando que em Cristo se cumpriram as Escrituras, mas vocês têm que dizer de que forma se cumpriu as Escrituras verdadeiramente, para que as ovelhas elas não continuem achando que não foram justificadas, que as ovelhas sejam libertas do cárcere que vocês aprisionaram. Vocês precisam ensinar e ter essas ovelhas nos vossos ambientes, mas que elas estejam livres, espontânea vontade, e não por heresias que vocês inventam e dizem que elas estão presas. E precisam de algumas coisas para se desprender. Por que isso? Porque vocês crescem financeiramente cada vez mais. Não é assim? Por isso que vocês não falam a verdade, que elas são soltas. Cristo libertou. Porque vocês têm medo que, se vocês disser que elas são libertas, que elas foram justificadas pela fé, vocês têm medo que vocês fiquem sozinhos nos templos. Aí vocês aplicam a palavra torcida, que elas têm defeito e precisam estar em um ambiente fechado, não é assim? Vocês têm que ensinar que Cristo libertou, porque a palavra aqui diz, redenção, foram justificados. Todos pecaram, sendo justificados gratuitamente, foram gratuitamente. Vocês não fazem isso, vocês cobram. E além de cobrar, vocês continuam escravizando e dizendo que essa pessoa precisa pagar mais, porque ela tem que pagar, porque ela tem que pagar, porque ela tem que pagar, porque ela tem que pagar. Ela não consegue pagar essa justificação aqui. Essa justificação aqui foi pela fé, foi em Cristo Jesus. Mediante a fé, não mediante as minhas obras, não mediante as vossas obras. Porque as vossas obras, as minhas obras, não pagariam ou não retornaria à presença de Deus. Era preciso de uma pessoa, na pessoa de Cristo Jesus, que nasceu sem pecado e morreu sem pecado. Porque o sangue dele, então está aqui. Preguem a verdade, liberta as vossas ovelhas que estão aos vossos... Como vocês acharam que são pastores, foram
chamado por Deus para pregar a verdade, mas pregue a verdade de libertação, que eles já foram justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Mostrem que Cristo Jesus verdadeiramente libertou essas pessoas, que elas continuam nesses ambientes e vocês continuam prendendo ela. Cada vez mais vocês continuam prendendo as vossas ovelhas. Aliás, não são vossas. Vocês já acham que são vossas ovelhas. Mas não foram vocês que foram para a cruz. Quem foi Cristo. E quem fez o projeto foi o Criador. Porque ele mesmo, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, meus queridos e amados, preguem a palavra de libertação que Cristo libertou. Um forte abraço. Que Deus, que o Espírito Santo esclareça que a maior condenação é daquelas pessoas que ensinam as Escrituras com o propósito de se beneficiar em cima dela, de crescer em cima das Escrituras. Então, esse vai ter a maior condenação. E vocês se titularam para esta posição. Vocês mesmos se titularam para essa finalidade de ensinar a verdade. Não foi ninguém que titulou vocês, nem o próprio Deus titulou vocês, mas vocês se titularam como homens de Deus, como pastores de Deus. Então faça o seguinte: pastorei as ovelhas, já que vocês disseram que são pastores, pastorei, mas pastorei com a liberdade para as ovelhas, não aprisionando elas. Forte abraço. Que Deus vos abençoe.